Fala pessoal, vamos para mais uma explicação raiz. E o conceito de hoje é o conceito de muro de arrimo, tá? Então o que é um muro de arrimo? É uma estrutura utilizada para conter um terreno existente ou um aterro executado. É composto por paramento e fundação. Quando a gente fala em paramento, o que é? O que é um paramento? É a parte da estrutura que fica aparente. É a parte da estrutura que comporta o maciço. Tanto o maciço que foi cortado, quanto o maciço que foi executado. No caso, o aterro. E esse arrimo, ele tem que ser dotado de fundação. Tá? A gente pode ter uma fundação quando a gente encontra um subsolo mais resistente. A gente pode ter uma fundação do tipo rasa, e quando a gente encontra um subsolo menos resistente, a gente começa a pensar em fundações profundas, tá? A representação gráfica dele é a seguinte. Então, a representação gráfica. Então, eu vou expor aqui uma situação que é a seguinte. A gente tem lá um lote padrão com determinado desnível aqui, minhas curvas de nível, tá? Então a gente quer construir uma edificação no meio do lote, seguindo o projeto arquitetônico, os afastamentos exigidos aí pela legislação, tá? Então eu quero introduzir, então vou dar uma sugestão aqui, eu quero introduzir uma casa aqui, e eu quero que no fundo dessa casa exista um espaço no mesmo nível da casa. Então vamos dar nome aos bois aqui. Então se a gente tem o zero aqui, zero na rua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, é uma observação muito importante aqui para vocês. Por que eu desenvolvi esse método aqui, esse jeito de apresentar? Porque eu tenho para mim que um engenheiro ele tem que conseguir explicar, eu não estou falando de que ele tem que saber desenhar perfeitamente, não, mas ele tem que conseguir expor as ideias com papel e caneta, papel e lapiseira, porque nem sempre ele tem um AutoCAD, ele tem um computador à mão, ele tem que ir para a obra e ele às vezes tem que resolver problema na obra. Então a pessoa tem que ter um desprendimento para desenvolver desenhos, tá? Então eu faço dessa maneira para que a gente tenha o primeiro contato com papel e lapiseira, e depois a gente pode ir gravar tudo que eu estou fazendo aqui utilizando lapiseira e papel. A gente utiliza os programas também, tanto para calcular como para desenvolver. Então é uma metodologia que eu fui criado assim, eu fui formado assim, eu comecei a fazer tudo no papel e depois passei para os programas, né? Que auxiliam o engenheiro. Então eu acho que o engenheiro ele tem que saber desenhar tudo na mão, ou conseguir explicar tudo com algumas formas geométricas, né? Porque eu não sou o melhor desenhista do mundo, não. Então vamos botar aí uma solução aí, uma situação. Então eu vou colocar minha casa aqui no nível 3, que tem aí um meio termo aqui de corte a aterro, né? Então nível 3, eu vou colocar aqui meu quintal na parte de trás no nível 3 também, e eu quero, aqui eu vou colocar uma escadinha, e eu quero, para não ter problema com o vizinho, eu vou determinar que essa região aqui fique no nível 8, porque meu vizinho está aqui no nível 8, tá? Não vou entrar no mérito do que está acontecendo nas divisas laterais, tá? Mas eu estou aqui no nível 8, então para a gente tentar expor um pouco da representação gráfica. Quando a gente fala em contenção e outros tipos de soluções para obras, é um pouco mais diferente que os projetos de fundação. Aqui a representação gráfica é mais
massiva, mais maçante, tem mais desenho, tem mais conceitos, muito mais conceitos. E são conceitos que a gente não consegue representar. No caso de fundação, a gente consegue representar muitas informações em tabelas e textos. Quando a gente chega no projeto de contenção, só texto não resolve o problema. Então tem que representar muito desenho. Então eu tenho aqui minha casa no nível 3, meu quintal aqui atrás no nível 3, e eu tenho outra parte do quintal no nível 8 para não ter presença de contenção, não ter problema com o vizinho. Então aqui a gente determina, e é uma observação importante aí para os estudantes aí de arquitetura, que é essencial que eles tenham a noção de espaço, mas não de espaço de circulação de pessoas dentro da casa. Ele tem a noção de espaço dentro da obra, porque o que eu mais reviso hoje em dia é projeto arquitetônico. Por quê? Porque ele prevê implantação de alguns níveis e determinadas geometrias que necessitam de elementos estruturais, no caso da contenção. Então a contenção, ela ocupa um espaço, ela tem uma espessura, ela tem uma profundidade, ela tem um critério para ser desenvolvido. Então, se eu pego um projeto arquitetônico que não separou esse espaço, que não contemplou esse espaço para mim, automaticamente eu tenho que revisar o projeto dele. Por quê? Porque se o cliente quer implantar a obra, precisa daquela contenção. Então, se precisa daquela contenção, o projeto tem que ser revisado, porque às vezes uma estrutura que o arquiteto colocou no projeto, ela vai ser diminuída. Então, o espaço que ela introduzir aquela estrutura vai ser diminuído porque eu vou ter que ter uma contenção. Então, estenda aí o convite aí para os cursos que eu ministro, para os estudantes de arquitetura, para ter uma noção do que acontece dentro de um projeto geotécnico, quando a gente pensa em contenções, que eles precisam entender que eles têm que deixar esse espaço para a contenção ser executada, para não ter problema com o projeto deles. Então, já na concepção do projeto, já tem que ser pensado dessa forma, tá? Então, com isso a gente tem a geometria em planta, e aqui agora eu consigo ter fazendo uma seção aqui, o que a gente tem? Então esse vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas é para a gente conseguir desenhar tudo. Então eu tenho uma seção aqui, então minha divisa está aqui, meu alinhamento está aqui, minha divisa está no fundo, eu tenho meu desnível aqui. Então o que eu estou falando? Eu estou falando que a minha casa vai ficar aqui com um pouquinho de corte, um pouquinho de aterro. Eu vou ter meu quintal na parte de trás, e aqui eu tenho que implantar minha contenção. Então esse é meu corte. E eu tenho que implantar o meu quintal atrás, que é na 8. Então aqui eu vou ter um corte e vou ter um aterro. Então tanto na casa como aqui na região da contenção, eu vou ter um corte-aterro para implementação dessa contenção. Então esse é um corte feito aqui no eixo do lote, tá? E nos próximos vídeos eu vou terminar de apresentar essa geometria básica da contenção.